Queridos, hoje a nossa lição de número 7, o título da nossa lição de hoje, Jesus Cristo é a verdade que liberta. Queridos, nosso texto está em João, capítulo 14, versículo 6, também no capítulo 8, no versículo de 31 a 36. Amém? Leamos então. João 14, 6 nos diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8, a partir do versículo 31 nos diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso versículo-chave, queridos, esse conta também em João 8, no versículo 36, que nos diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8 e 36. Leiamos todos juntos? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. Amém? A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Os que estiverem no recinto e quiserem participar da nossa aula, todos são bem-vindos. Mas eu gostaria que vocês viessem para perto de mim. Os que estiverem mais distante e sentirem liberdade para ficar mais perto, a gente vai discutir um pouco mais aqui. Como é que Cristo age? O que ele gosta? O que ele fez por mim? Por que esse Cristo se interessa por mim? Eu preciso conhecer o Cristo. Eu preciso assimilar a pessoa de Cristo. Eu preciso entender Cristo, eu preciso olhar para Cristo e ver alguma coisa em Cristo. Lembra de Pedro? Quando Pedro olha para Cristo e o Senhor pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta ainda ecoa hoje no meio dos cristãos. Quem vocês dizem que eu sou? Ah, o Senhor é um Deus carrasco que obriga a gente a te amar e que obriga a gente a cumprir as tuas ordens, as tuas regras, porque se a gente não cumprir, a gente está queimadinho no fogo do inferno. Não é assim que muitos crentes veem Cristo? E ele ainda está perguntando: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro olha para Cristo e Pedro entendeu quem era Cristo aqui no meio deles. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro viu na pessoa de um homem comum que estava junto com ele na terra, que comia pão junto com ele, que bebia água junto com ele, que tinha as mesmas necessidades físicas que ele tinha, mas ele vê em Cristo algo superior, espetacular, fantástico. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Deus que desceu na terra e está aqui junto com a gente, nos ensinando uma mensagem de amor. Tu és o Cristo que ofereceu a si mesmo, que se empenhou em morrer, que deu a sua própria vida, que é o próprio Cristo diz isso: eu dei e tenho o poder de dar. Eu dei a minha vida por vocês e eu vim para resgatar vocês que foram criados pelo Pai, mas o pecado afastou vocês. Vocês passaram a não conhecer mais o Pai que ama vocês demais. E agora vocês são totalmente indiferentes, mas por falta de conhecimento. Eu vim aqui, Jesus, para mostrar para vocês quem é o Pai. Quem é o Pai? Aí tu vai ver um Jesus
que fala com mulher. Dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, que entendia que a mulher não prestava, que a mulher nem alma tinha. Diziam os grandes sábios, os grandes gurus da lei de Moisés, que a Torá não devia ser ensinada para a mulher, porque a mulher não tinha alma. A mulher, na sociedade, ela não podia falar com um homem que fosse. Você vai ver Jesus lá no poço de Sicá, conversando com a mulher que tinha 5 maridos e que o último nem era o dela, que nenhum dos 5 for dela. Na nossa concepção, era uma mulher fácil, vadia, era uma mulher sem a menor valor, e para aquela comunidade então, ela era uma escrachada, ela não prestava absolutamente para nada. Quando os discípulos voltam de ir buscar a comida e ver Jesus conversando com aquela mulher, eles ficam extasiados, e a Bíblia diz assim: mas nenhum teve coragem de perguntar por que ele estava falando com uma mulher. Esse pai que, quando você olha para Jesus, ele pega o aleijado, que ninguém deixa ele entrar na sinagoga só porque ele tem a mão mirrada. E ele diz: levanta e ergue a tua mão, e sara a mão do homem, para dar ao homem a liberdade de entrar numa sinagoga e ouvir sobre a palavra de Deus. Esse pai, representado na pessoa de Jesus Cristo, que quando ele está na casa de Simão, a grande autoridade, que não deu a menor honra ao próprio Cristo, e vem aquela mulher por trás de Jesus, porque ali entende-se que Jesus estava encostado no chão, não tinha mesa como é na nossa situação, os pés de Jesus estavam para trás. Ela vem e derrama um unguento caríssimo nos pés de Jesus e enxuga ali com as, suas lágrimas, molha ali, ele enxuga com os cabelos e tudo. E o fariseuzão lá dizendo assim: se ele soubesse, é porque ele não tem noção. Esse Jesus que pega o leproso lá, que a sociedade dizia assim, pecou tanto, que Deus castigou e aí está caindo aos pedaços pela rua, não é digno de estar no nosso meio, vai ficar escorraçado lá fora do arraial, porque aqui não, que aqui nós somos puros. Lá, fique lá, porque não presta. Esse que o Deus, o eterno, o santo, o puro, o justo, veio buscar, trazer para perto, sarar, curar e lavar a alma. Aquela mulher lá do fluxo de sangue, que era cheia dos traumas emocionais, aquela mulher que era destruída por causa de uma situação física e que a sociedade acabava com ela por causa da lei, aquela mulher que era considerada imunda e não podia estar no meio do povo, de uma força espetacular, porque ela avança em direção à multidão e rompe aquela multidão. A gente imagina até aquele povo se sentindo sujo só porque ela passou por perto. Aquela mulher que toca nas vestes de Jesus, e Jesus para tudo que está acontecendo, é esse Jesus, o Jesus que foi trazido para nós. É esse Jesus. Aí, quando a pessoa vem para a fé cristã, ela não tem que chegar aqui e ver um Deus, ela tem que vir para a igreja, senão ela vai para o inferno. Nós precisamos parar de pregar esse tipo de evangelho, porque não foi isso que Jesus pregou. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. Vocês estão destruídos, vocês estão acabados, vocês estão só o farrapo, mas eu não abro mão de vocês, eu preciso de vocês. Vinde a mim todos que estáis cansados. É esse Jesus que nós temos que enxergar. Quando eu começo a enxergar esse Jesus dessa forma, porque é isso que ele é, ninguém precisa me mandar amá-lo. Eu sou compelida a amá-lo, a desejar estar perto. E quando eu descubro que foi por minha causa todo o sofrimento que ele passou no Gólgota e lá na crucificação, e ele abriu todas essas portas que nós já mencionamos aqui, para me dar acesso a estar com ele, e ele ainda diz no 14 de João lá: porque onde eu estiver, eu quero você comigo. É esse Jesus que eu preciso olhar e assimilar. Então, o primeiro passo da fé é eu enxergar Jesus de forma correta.
É eu ver essa essência do amor na pessoa de Jesus, e é um amor que me constrange. Então, eu assimilo a pessoa de Cristo. Segunda fase dessa crença, dessa nossa fé. Eu preciso agora acreditar que Ele é confiável. Esse Cristo que disse para mim, eu vim para salvar você do seu pecado. Você precisa agora confiar que o que Ele fala é verdade, porque Ele é verdadeiro. Faz parte do seu caráter. Ele é verdadeiro, Ele é confiável. O que Ele disser está dito e acabou. Não tem nada no mundo, no universo, que coloque abaixo a palavra que Ele falou. Então, quando eu vejo esse Cristo, assimilo quem Ele é, entendo que Ele é absolutamente confiável por causa do seu caráter. Aí eu chego na terceira fase, aonde as suas palavras entram no meu coração. E eu agora passo a viver por opção, por amor. Uma vida diferente, uma vida agora pautada nos preceitos que Ele estabeleceu, porque agora eu entendo que pelo seu sangue os meus pecados foram perdoados e eu me tornei filho de Deus. Qual é o nosso maior problema? Pastor André, vai passear. Tem tanta gente por aí para tu olhar. Deus te abençoe, meu filho. Botei o bicho, mas é obediente. Meu Deus do céu, Deus o tenha. Yes. Yes. Não. Esse crer que é o de eu ouvir a palavra e essa palavra surtir efeito já é a terceira fase. Eu entendi quem é o Cristo, eu confio nele porque ele é confiável, e agora a palavra dele, quando eu a ouço, eu a recebo de forma correta. Por que muitas vezes o cristão tem dificuldade de estar em contato com a palavra e isso não faz diferença na sua vida? Por que negócio é esse de crer palavra e aumentar a fé e isso não acontece comigo? Porque você tem que passar pelas 3 fases da fé. Você tem que passar pelas 3 fases da fé. Se você vê Cristo de uma forma errada, ler o texto não vai fazer muita diferença na sua vida. Exatamente. O que foi que o carcereiro fez? Está lá o carcereiro, Pedro e o povo lá, aprisionado, cantando, louvando ao Senhor. Acontece o terremoto, abre-se as cadeias, nenhum preso foge. O carcereiro entra em desespero. Por quê? Porque a lei dizia que o carcereiro era responsável pelos prisioneiros. Se algum deles fugisse, o carcereiro morria. Tanto é que você se lembra que Pedro teve uma situação em que o anjo entra de noite lá, abre as portas, com as guardas que eram feitas de 4 em 4 soldados, as guardas lá, acordados, ninguém viu, foi Pedro, menina. Que o anjo entra e tira ele da cadeia e leva ele lá para a rua. Foi Pedro, mulher. Aí, o que aconteceu com aquele soldadinho? Morte. O carcereiro lá, de Paulo e Silas, entra em desespero. Vou morrer. Esse povo fugiu. Quando Pedro começa a dizer, não fugiu não, e começa a pregar o Cristo para ele. Aí ele agora entendeu quem é o Cristo, a salvação do Cristo. Aí ele diz assim, o que eu tenho que fazer para eu herdar a vida eterna? Aí Paulo diz assim, não tem que fazer coisa nenhuma, meu amigo. Não há nada nesse mundo que você tenha que fazer para que você herde a vida eterna. A única coisa é crer. A única coisa é crer. Agora, esse crer tem as 3 fases. Eu preciso conhecer o Cristo e vê-lo da forma correta. Eu preciso confiar no caráter de Cristo. Gente, é porque a gente começa a andar e começa a lembrar e o tempo vai embora. Manda.
A estrutura. Aham. Exatamente. Vou descer aí. Vou mostrar para vocês. Exatamente. Aí, o que o texto... O que o texto bíblico diz para a gente? Lá num outro momento, assim, muito mais bem-aventurados sois vós que não viram, que não estiveram lá, que não participaram da vida cotidiana com ele, mas vocês creram. O que é esse crer? É acreditar em quem ele é. Tanto a necessidade do caráter de Cristo é importante, diga, Iracema. Meu Deus, para falar do meu cabelo, olha, O pessoal mais antigo falava, se a mulher se tivesse os cabelos cortados como de hoje, antigamente como que enxugava os pés de Jesus com o cabelo? Se o cabelo era cortado, curto. Aí você vê como que se pregava pecado. Não se pregava Jesus, né? Se pregava pecado. E ainda tinha um negócio, Iracema, que eu ficava, quando eu era criança, morrendo de medo. E esse negócio vai pro ar, meu Jesus. Que diz que lá no céu tinha umas gavetinhas, que guardava os cabelinhos da gente. E no dia do juízo final, os cabelinhos vai estar lá tudinho provando que nós cortamos. E as gavetinhas estão enchendo, os cabelinhos cortando. Gente, Jesus está se importando com o cabelo de ninguém. Jesus quer salvar você. Muitos dos nossos filhos, né, acabam obedecendo aos pais, não por amor, mas por medo. Então, assim, meu pai está perto, eu me comporto dessa maneira. Meu pai está longe, eu vou ser quem eu sou. Então, eu penso que, levando isso para o nosso relacionamento com Deus, a partir do momento que você obedece a Deus por medo, essa não é a motivação correta. A motivação correta é você amar a Deus, amar a Jesus e o sacrifício dele, e aí sim, por amor a Jesus, aí você obedece, e aí sim você entendeu o que é o Evangelho. Aquele que me ama, guarda. Mães, ou seja lá o que for. E aí o que acontece? Isso pra gente é uma responsabilidade tão grande, porque a gente pode passar a imagem completamente errada de Jesus, de Deus, entende? Às vezes eu tenho essa preocupação que você colocou. Mas peraí, na minha frente tem uma coisa, atrás de mim tu é outra? Então, imagina de Deus, que não tá aqui, que você não vai vê-lo. Entendeu? Cara, como nós temos responsabilidade. Gente, muito sério. Agora, isso tudo é para eu te dizer que Jesus é a verdade. Só para isso. Porque se eu te disser que Jesus é a verdade, mas você tem uma imagem completamente deturpada de Jesus, que tipo de verdade vai acessar teu coração e transformar você? Que tipo de liberdade vai te libertar? Ana, e agora eu precisava falar essa, porque Manda. Na hora que você colocou aqui, de tipo assim, que Jesus foi aquele Jesus que veio e começou a falar com as mulheres. Gente, como é que eu não vou amar uma pessoa que quer me ouvir falar? E ele tem prazer em me ouvir. Só Jesus na terra. As minhas 8.000 e mais algumas extras. Não, você Cara. é umas 15.000. Mas Eu Jesus amo ele demais. Ele é incrível, gente. Ele é incrível, ele é incrível. Nós precisamos passar a olhar para Jesus de forma diferente daquilo que nós aprendemos no nosso passado. Elcimar colocou a situação do pai. Quando o pai é amigo do filho, os dois são parceirões, os dois estão juntos porque gostam de estar juntos, saem para pescar porque um tem um prazer na companhia do outro.
Pode acontecer o que for com esse filho quando ele estiver distante do pai. Que ele vai falar em nome do pai dele, que ele vai se comportar em nome do que ele aprendeu do pai dele, e que ele vai ser uma réplica do pai dele e ainda vai se colocar com posição de orgulho. Em segundo lugar, você representa a sua família, seu pai e sua mãe, e depois você se autorrepresenta. Então você tem uma tripla responsabilidade: representar Deus, representar os seus pais e depois você ser um representante. E aí vocês cuidem na vida, gente. Primeiro, ensine o seu filho a olhar para Jesus de forma correta. Segundo, se comporte como um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe não foi dado aos filhos para ser carrasco, para ser espancador, para ser um miserável que só levanta a voz para repreender o menino. Que a criança não tem liberdade para contar uma história para você. Que tudo que a criança está fazendo é errado. Que você é um julgador para essa criança a vida inteira. A visão que você está transmitindo de autoridade para essa criança é a mesma visão que ela vai ter de Deus com relação a ela. Você pode estar comprometendo a salvação do seu filho por causa do seu comportamento. Você está entendendo as 3 fases da crença? Eu só consigo crer essa crença de forma saudável quando eu conheço Jesus de fato como ele é. Quando eu, depois que o conheço, confio no caráter dele, ele é confiável, que ele me disse está garantido. E aí então eu chego na 3ª fase, que é quando agora as suas palavras entram na minha mente e operam uma mudança. Não sabia, justamente. Nós fomos ensinados errados por uma questão até de inocência. Era na pancada. E nós éramos ensinados assim: corrige o teu filho, ó, na varinha. Ninguém parava para ir conversar, levar para tomar sorvete, para brincar. Era tudo errado. E o castigo ainda era assim: por que Deus? Por que Deus? 50 capítulos, é o castigo. Gente, que absurdo, que absurdo. Aí, como é que eu chego para uma pessoa dessa, que adulta, eu digo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Amar o quê? Como é que eu consigo amar um Deus desse? Certo, meninas? Chegamos até aí para quê? Para entender que é a verdade que nos liberta. Não é o conhecimento que eu tenho dos fatos da Bíblia. Ei, gente, conhecer como aconteceu a passagem do Mar Vermelho não traz libertação para ninguém. Ei, gente, saber o que foi o profeta fulano disse, saber o que o outro profeta falou, não faz a menor diferença na minha vida espiritual. Ei, gente, eu posso conhecer a Bíblia de ponta a ponta e pregar o quanto eu quiser pregar dessa Bíblia, gente, que isso não faz menor diferença na minha vida. Então, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, porque a sua fé tem que aumentar. Isso não vai fazer diferença. Não vai fazer. Se a sua visão de Cristo estiver deturpada, não vai fazer diferença. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Eu não vou conseguir jamais, se a minha visão de Cristo estiver deturpada. Jamais Cristo vai se fazer verdade para mim se eu não confiar no caráter de Cristo. Eu não tenho como confiar no caráter do meu pai, ele é falível. Da minha mãe, ela é falível. Errou pra caramba, venha. No ar. Mas eu não tenho que entender isso humanamente, eu tenho que olhar para Deus e entender o caráter de Deus. Gente, olha que coisa espetacular. No dia que a Evinha está lá no jardim, e a serpentinha, que a própria Bíblia diz assim, era a mais sagaz, a bichinha, chega para Evinha e vai trabalhar a mente da Evinha. Onde foi que a serpentinha atacou?
Ela atacou o caráter de Deus. Se eu fizer a Evinha não confiar mais nele, eu tenho tudo. E eu e tu estamos no pecado, imersos nessa devassidão toda, destruídos, porque a serpentinha sagaz, inteligente, sabia exatamente aonde atacar. E a igreja precisa aprender a resgatar a sua confiança no caráter de Deus. A serpentinha chegou e falou assim: foi mesmo isso que ele falou? Que se comesse, vocês iam morrer? Foi mesmo isso? Porque eu vou te dizer uma coisa, não morre não. Morre não. Se você comer, minha amiga, você vai ficar sabendo de tudo. É? Quer dizer que ele falou que eu ia morrer para eu ter medo de comer a frutinha? Pronto, acabou. Acabou. Aí você diz assim, mas Deus foi tão cruel de pegar o casalzinho, que só tinha aquele casalzinho, aquela família, e jogar fora do jardim, botar um anjo ali para não comer da árvore da vida. Foi cruel, é? Foi não. Deus sabia exatamente o tamanho do estrago que a maldita da serpente criou na mente da mulher. Atacou o caráter de Deus. Se você não confiar no caráter de Deus, você nunca será liberto, ainda que você viva 50 anos dentro da igreja, não faltando a nenhum culto, participando de tudo quanto é Santa Ceia e se dizendo o santo. Yes! Rapidinho. A gente erra tanto ensinando nossos filhos, não o caráter de Deus, mas a gente ensina os nossos filhos o mérito. Você faz tudo certo, vai passando aquele ensino meritório. Daqui a pouco ele acha que a salvação é por conta dele mesmo. Aí, sabe o que acontece quando eu faço isso? Eu crio esse bando de crente aí que só sabe orar fazendo suborno. Só sabe orar fazendo chantagem. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu te garanto. Quem é você para garantir alguma coisa? Que condição tu tem para garantir? Tu não sabe nem se vai mais ser vivo amanhã. Mas se o Senhor me der, porque cá para nós, não vem com aquelas promessas lá do Jardim do Éden, não. Você está entendendo o que é que o diabo provocou na nossa vida? E nós estamos reproduzindo isso anos a fio? Gente, Deus é impreterivelmente confiável. Deus é fiel na sua essência. Quando eu entendo isso, as palavras que eu vou ouvir da parte de Deus vão entrar na minha mente e eu vou ter a capacidade de aceitar essas palavras como sendo verdade. Agora eu vou dizer um negócio para vocês. Como é que essa verdade liberta? Eu vou dizer. Nós, seres humanos, somos moldáveis ou amoldáveis, eu não sei o português. Os dois estão certos. Nós somos moldáveis ou amoldáveis. E a forma em que o ser humano é moldável, ela se dá a partir das informações que o ser humano recebe. Então, se você parar para pensar um pouquinho, você hoje entende certos assuntos totalmente diferente do que você entendia há 10 anos atrás. Porque ao longo desses 10 anos, você resolveu ir fazer uma faculdade, você resolveu ir estudar sobre o assunto, você resolveu ir ler. A informação chegou a você de forma mais fácil. Ou você teve muitas conversas com outras pessoas e você passou a pensar daquela forma. Por que a gente se assusta quando a gente vê igrejas hoje que aceitam certos comportamentos que quando a gente olha para a Bíblia a gente diz, mas não tem lógica isso aqui. E as igrejas hoje aceitam de uma forma natural. Não é mais pecado como era pecado antigamente. Por que hoje eu, por exemplo,
eu pensasse num exemplo assim, bem fácil, que hoje é a coisa mais natural do mundo pra gente e antigamente não era. Alguém consegue lembrar alguma coisa? Sei lá. Ou fora da igreja. Vamos pensar aqui numa coisa interessante. Antigamente nós aprendíamos na igreja que a letra mata. Não é? Foi pregado muito isso. A letra mata. Então o que se interpretava disso? Você não pode ir estudar a Bíblia. Não pode ir estudar a Bíblia. Porque senão você fica sabido demais. E quando você fica sabido demais, você chega aqui cheio dos conceitos, mudando as coisas. E Deus não quer isso. Isso é falta de espiritualidade. Os pobres eram que iam para o céu, os ricos, porque a Bíblia diz que é mais fácil um rico, porque a Bíblia diz, e a gente aceitava isso como verdade, certo? O que é que a gente entende hoje, quando a gente pensa nisso? Gente, mas como é que a gente pensava num negócio desse? E hoje o que a gente faz? A gente tenta incentivar a igreja a ir estudar a Bíblia, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai estudar, vai procurar, vai cavar, para você entender por que esse comportamento mudou. Porque eu fui estudar. Porque eu descobri que a coisa não era desse jeito que me falaram. Porque a informação chegou a mim e isso mudou meu comportamento, certo? Aí tu vai para Romanos 12. Tu encontra Paulo fazendo um apelo, ele implora, ele suplica, gente, rogo-vos pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto, o quê? Racional. Depois que Paulo fala de racionalidade, de entendimento, de razão, de conhecimento, Paulo diz assim: e não vos amoldeis a este mundo. Não assuma a forma deste mundo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, tu estás recebendo informações do mundo o tempo inteiro. Isso está mudando você, isso está tomando a forma do mundo, porque essas informações estão chegando a você. Aí eles, como é que a gente resolve isso? Mas transformai-vos. O que é transformar, gente? Transformai-vos pela renovação. O que é renovação, gente? Tornar novo de novo. Como? Transformar pela renovação do vosso entendimento. Renove o seu entendimento. Traz ele para cá de novo. Traz ele para o original de novo. Traz ele para o que era antigamente. Como que é isso? O salmista diz assim: medita na sua palavra de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. O que é que o salmista está dizendo? Essa informação tem que estar na minha mente. O que é que o Senhor falou lá em Deuteronômio para Moisés? Diz para o povo que o pai tem a responsabilidade de falar essa palavra no café da manhã, na caminhada para a enxada, quando voltar de lá, na hora que for se sentar à mesa para jantar, antes de dormir, ata isso na sua testa, bota essas palavras que hoje vos digo na vossa cabeça, não tira da sua cabeça. O que é que o Senhor fala para Josué? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, porque a forma da sua mente tem que ser trazida para o novo de novo. É a renovação do entendimento. Eu acho interessante que no final desse texto tem um para quê, né? Para quê? Tem um para quê. Assim, eu acho muito interessante, porque fala renovar, e a vossa mente, né? O vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, eu só vou experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida quando eu fizer passar por esse processo de renovar a minha mente. Então eu acho esse para quê assim, que é uma questão de finalidade, né? Para quê? Eu acho sensacional. Claro.
Aí o crente vai orar. Mas, Senhor, a tua palavra diz assim, 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 eu reivindico. Eu determino, Senhor. Oh, mas tu é um traste, hein, meu filho? Pelo amor de Deus, olha para a Bíblia. Vai ler o texto. Qual é a verdade que liberta, meu amigo? Quando eu olho para Cristo e vejo o Cristo que me amou, que entregou sua vida por mim, eu entendo o que Ele fez. Eu entendo o que Ele fez. Eu aceito o que Ele fez pelo seu caráter. Agora eu pego as palavras dele e eu ponho na minha mente. Essas palavras vão mudar o meu comportamento à medida que eu as absorvo e a minha fé cresce. E o passarinho. Eu não vou dizer no ar, gente, o que aconteceu aqui. Vocês estão entendendo qual é a verdade que te liberta? É um baita de um processo dentro da cristandade, do evangelho da fé, que é preciso uma visão correta. Ha. Meninas e meninos, Jesus é o caminho porque ele se fez ponte entre a era da lei e a era da graça. Jesus é a verdade, porque você não pode olhar para Jesus, ainda que procurando, e encontrar um erro, encontrar uma falha, encontrar uma insegurança. Não existe. Não existe. Só em Jesus a verdade absoluta. Gente, alguém pode ensinar matemática, mas não é a matemática. Você ensina português, mas você não é português. Jesus ensinou a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Tu olha para Paulo e Paulo está dizendo assim, sede meus imitadores, mas não de mim mesmo, porque eu sou imitador do Cristo. Você sabe quando você olha para os profetas lá, e o texto está dizendo assim, que você vai ser provado lá naquela, como a prata é provada e reflete a imagem, para que nós sejamos refletores da imagem de quem? A nossa imagem? Não, nós temos que morrer. Por quê? Porque a gente não presta. Nós não temos direito a nada, absolutamente nada, a não ser por causa do sangue de Cristo. Nós não temos direito nem a dizer, Pai, me abençoa nesse dia, senão por causa do que Ele fez. Nós não podemos nunca, jamais, achar que nós somos santos, libertos, justos. Nós estamos passando por um processo para alcançar a estatura de varão perfeito. Nós não podemos nunca, jamais, usar o texto de Hebreus quando diz assim, e então você entra na presença dele com ousadia, achando que essa ousadia é para determinar Deus. A ousadia que Hebreus está dizendo lá é como nós aprendemos hoje na nossa lição aqui. É você entrar tremendo na presença de Deus, consciente de que você está cheio de pecado imundo e que Deus jamais te aceitaria se não fosse tendo Cristo do lado dele. É porque Cristo está ali que Deus te recebe e ouve as tuas palavras ridículas quando você ora lá determinando as coisas. Ele não aceita não, mas ele te ouve. E a sede de Deus ainda é por continuar nos libertando. Então, olha o que o texto vai dizer para nós na nossa lição. A quem Jesus liberta? Jesus não liberta todo mundo. Jesus liberta aqueles que nele creem. E para você crer, tem uma forma correta de crer. Nós temos, infelizmente, muita gente que viveu a vida inteira dentro da igreja e nunca entendeu a mensagem do evangelho. Por que a gente chora de dizer assim, por que a vida do fulano nunca muda? O fulano ora tanto, o fulano jejua tanto, o fulano acha que a oração dele é suficiente.
E nós aprendemos na nossa lição bem cedo hoje de manhã aqui, que lá os Hebreus está dizendo para a gente que Jesus é o abençoador dos fracos, mas não é abençoador dos autossuficientes. Então o cara acha que ele não fuma, então ele é melhor do que os outros. Ele não bebe, ele é melhor do que os outros. Ele não mente, ele é melhor do que os outros. Ele jejua, ele ora. Ele já está santo, de coroinha na cabeça, refletindo, subindo com as asinhas para o céu. Autossuficiente. E quando vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia de verdade, o texto aos Hebreus vai dizer que ele é consolador dos fracos. Ele entrou na terra, assumiu a forma de homem, e nessa condição ele entendeu todas as tentações que nós passamos, não só com o propósito de entender não, mas com o propósito de depois, agora, que ele é o nosso sumo sacerdote, a presença de Deus Pai, nos entender e nos ajudar na nossa fraqueza. Jesus olha para você e diz assim: eu sei que você pecou porque você não dá conta. Eu sei, eu vivi isso, eu estava lá. Eu sei como é isso. Nós temos a tendência de pecar e, meu Deus, eu não vou orar não, porque olha o que eu acabei de fazer, eu não tenho condição de orar, não posso orar, não vou orar nunca, deixa passar. Não, esquece. E a sua condição tem que ser exatamente o contrário. É justamente porque você pecou, porque você é fraco, porque você não deu conta de resistir, que o sumo sacerdote está lá, pronto, a postos, trabalhando por você todos os dias. Você chega lá e diz assim: Deus, eu acabei de pecar. E o Senhor Jesus diz assim: eu sei como é que é isso, eu estava aí junto com vocês. Eu vivi isso aí. A Bíblia diz todas as tentações, todas, que você puder imaginar, que um homem passa ou que uma mulher passa, todas as tentações, a Bíblia diz, Jesus sofreu. A única diferença, ele não pecou. Nós caímos em todas. Mas por amor a nós, ele não podia nos perder. A coisa mais fácil do mundo, gente, era Deus fulminar a terra inteira. Destruía tudo. Criava uma nova. Não era. Não precisava todo aquele sacrifício, não precisava. E quando você olha para Deus, não existe na terra uma moeda pela qual Deus se interesse. A não ser a mais miserável de todas. Ele ama, não é porque ele tem algo em troca, não tem retorno. Não tem retorno, ele ama simplesmente porque ele ama. Ele ama de graça. E nós somos os privilegiados por esse amor. É um amor que garante a nossa eternidade. É a coisa mais importante, é o maior de todos os presentes que nós recebemos. Mas nós precisamos crer. A salvação vem para os que creem. A libertação. E essa libertação liberta de quê? Você vai ver a lição aí, e eu já gastei o tempo todo, mas a lição vai dizer para nós: liberta dos pecados, liberta da condenação eterna, e liberta de que mais, gente? Olha aí. Da insensibilidade espiritual. Esse menino vem para a igreja, aí o povo começa a pregar para ele que agora os pecados dele foram perdoados, que agora ele pode todas as coisas, que agora ele é filho do rei, que agora ele está por cima e não por baixo. E esse menino aprende que agora ele pode chegar diante de Deus com essa postura. E aí ele vai orar barganhando, ele passa a frequentar a igreja, e porque ele frequenta os cultos, ele é mais crente do que os outros, ele critica todo mundo, ele se sente o maioral, e aí quando Deus olha para ele, diz assim: os teus pecados, que pecado, Senhor? Eu não peco. Ixi, o senhor não tem noção não, eu oro tanto. O senhor não tem noção, Senhor. Insensibilidade espiritual, você de dizer que não peca, já pecou. A sua natureza, a sua tendência. Gente, a nossa maior santidade, é assim que a Bíblia diz. O nosso melhor estado espiritual, se assim nós já alcançamos, diante de Deus é farrapo de imundície. Não chega lá achando que tu é alguma coisa, não. Chega lá pedindo misericórdia, pedindo ajuda, dizendo assim: Senhor,
Se não for a tua graça, eu queria dizer umas coisas, mas não posso, eu estou no ar. Amém? Acabou nosso tempo? Que Deus nos abençoe. Obrigada. Deus abençoe vocês.